Olá, galerinha do EBB, segundo bimestre agora, estamos retornando, pedindo a Deus muita proteção devido ao período que nós estamos vivendo, mas estou feliz, com saudades, eu sei que vocês também, mas vamos lá, nosso segundo bimestre está começando. Beijo em todos! Vamos lá, galerinha do 8º ano, segundo bimestre, ok? Unidade de número 3. Olha só o título, tá? Foi muito bem colocada para vocês essa unidade, tá? Let's Play é o título da unidade. Então, te chamo a atenção aqui, olha, eu sei que na nossa turma tem várias pessoas que jogam xadrez, né? Tá aí a imagem de 2 adultos jogando xadrez, né? E você, sabe? Bem, nós vamos trabalhar nessa unidade jogos. Quais são os jogos que são comuns hoje, tá? Você costuma jogar algum tipo de jogo de tabuleiro? Sim ou não? Já parou para pensar se os jogos que você tem hoje são os mesmos jogos que o seu pai, sua mãe jogavam antigamente? Sim ou não? Tá? Vamos lá. 3 questõezinhas para nós refletirmos um pouquinho. Ok? How do you like to entertain yourself? How much time do you spend with entertainment? 2. What do you believe to be typical entertainment activities among teens? And 3. What types of games did you play when you were younger? What games do you like to play nowadays? Ou seja, vamos refletir um pouquinho. Como é que a gente se diverte? Quanto tempo a gente passa se divertindo com jogos? Tá? De que forma? Outra, o que você acha que é uma atividade típica da idade de vocês? Tá? Só videogame? Será? Sei que não. Essa turma tem várias atividades que desenvolve lá. Sei que vocês são bem ecléticos. E a terceira, que tipo de jogos você jogava quando era criança? Quando era mais novinho? Criancinha, né? E que jogos você gosta de jogar atualmente? São os mesmos? Provavelmente não, né? Eu sei que essa turminha é uma turminha que gosta muito de jogo, tá? Bem, o que a gente vai aprender nesse capítulo, né? Nessa unidade de número 3? O que é bacana são as recordações, porque tem alguns jogos que estão escondidinhos, que vocês faziam quando era criança, jogavam, né? Hoje, não sei se ainda acontece, mas vamos lá. It's time to have some fun. É hora de se divertir. In this chapter, we are going to talk about different types of games, compare old and current habits, and you are going to learn more about games for all over the world, as well as have the chance to share your wow habits and opinions. E aí, o que seria isso? Então, nesse capítulo, a gente vai conhecer diferentes jogos, vai comparar hábitos antigos com os hábitos atuais, né? E vai aprender sobre jogos que acontecem no mundo todo, tá bom? Que são praticados no mundo todo, tá? E aí a gente vai pensar um pouquinho nesses hábitos e nas opiniões. Como é que isso vai funcionar? Essa daqui é da questão número 1, olha lá. Eu te pergunto, você gosta de watch TV? Play sports? Go to the cinema? Walk the dog? Listen to music? Play a musical instrument? Play street games? Play board or card games? Play with games? Go for a walk? Hang out with friends? And dance? Tá? Eu sei que tem gente que vai marcar todinhos. Que tipo de atividade você gosta? Tá? Outros vai ficar pela metade, enfim. Isso só é para nós pensarmos um pouquinho.
Mas olha só que atividade legal a gente tem aí na página de número 3, tá? Eu quero que vocês olhem o vocabulário todinho primeiro, se tiver algum que você tenha esquecido, se não lembra, né? Se você não conhece, você pega um dicionário e realiza a tarefa, tá bom? Vou começar só com o chess, que é o mais fácil, vamos dizer assim, né? Tá? Então você vai colocar lá, deixa eu procurar onde eu acharia o chess. Tá bem aqui, né? Eu colocaria a letra A bem aqui. Tá? Então você vai lá e descobre todos, tá? Os jogos que estão aqui, olha. Tá bom? É só uma questão de vocabulário, tá? Mas a gente vai ter, vai passar a conhecer, tá? Também nessa unidade de número 3, um verbinho que é usado para descrever esse tipo de ação. Ou seja, o que acontecia, o que eu fazia antigamente que eu não faço hoje, tá? Posso ou não fazer. Esse verbo que eu estou te apresentando é o verbo used to, ok? Então, eu preparei aqui um materialzinho para te mostrar de uma outra forma. Vamos lá. Gente, vamos lá, continuando. Used to, verbo, tá? Que a gente está conhecendo. Bem, eu coloquei uma descrição aqui para ficar mais fácil para você, tá? Para vocês todos. O used to é conhecido como verbo semimodal. Ele é empregado na forma do passado, ou seja, esse desenho aqui que você está vendo faz parte do verbo, tá bom? Então não pode ser retirado. Somente na forma do passado. Não possui a forma do presente nem a do infinitivo, tá? É uma expressão, used to, eu fazia alguma coisa. Quando é que a gente vai usar? Emprega-se o used to para exprimir hábitos repetidos ou condições permanentes somente do passado, mas que não se aplica no presente, tá? Ou seja, que situações são essas? Que hábitos são esses, tá? Eu descrevi aqui, coloquei a tradução para facilitar o nosso entendimento. Olha só. He used to get up early every day. Ou seja, este homem, né, que é ele levantava cedo todos os dias. Ou seja, pode ser que ele continue levantando, mas isso quer dizer que já houve uma mudança desse hábito, tá? Outro exemplo tá aqui, olha. He used to play with his toys. Antigamente ele brincava com seus brinquedos, ok? Então, quando eu quero falar de um hábito que eu realizava, que hoje, por algum motivo eu não consigo, eu uso essa expressão, tá? Olha só outra aqui, bem legal. Condições permanentes, tá? Uma mudança aí que deve ter acontecido. Bem, eu tenho he used to live in the country, ou seja, antigamente ele vivia no campo. Provavelmente ele teve que se mudar, tá? Claro que isso são criações que eu fiz. Eu escrevi essas frases para que levasse você a entender o used to. Olha lá, próxima. He used to be naughty. Antigamente ele era mal comportado, né? Ele não agia de uma maneira tão legal. Hoje ele já não faz isso, tá bom? Bem, olha só como vai aparecer na negativa. Na negativa, used to pode apresentar-se em 4 formas diferentes. Tia, mas a senhora falou que o not ele só pode vir depois do verbo. Vamos ver aqui como é que acontece. Primeira forma, olha. He used not to smoke. Antigamente ele não fumava, tá? Olha só embaixo. He used to not smoke. Antigamente ele não fumava. Continua a mesma tradução, tá bom? O que mudou foi a posição do not, olha. Aqui eu tenho o not depois do verbo principal, used. E depois, na segunda frase, eu tenho o not depois do to. Todas as duas são corretas? São corretas, tá? Olha aqui. He did not use to smoke. Antigamente ele não fumava. Continua a mesma frase, a mesma tradução, mas eu acrescentei aqui o did. Por que o did?
Aqui é para você lembrar que o did é uma característica de passado, não é isso? E que normalmente quando eu utilizo o did, eu não devo usar um verbo principal também no passado. Mas te lembra que nesse caso do used, ele é usado dessa maneira, tá bom? Então, quem está me indicando o passado também nessa frase é a forma verbal did. E olha lá, he did not use it to smoke. Antigamente ele não fumava. Continuou a mesma frase, o mesmo significado, mas eu acrescentei o not depois do did, tá? Bem, para contornar o problema do use to na negativa, ou seja, para a gente parar de pensar, qualquer uma dessas formas vai estar correta, nós vamos empregar o advérbio never da seguinte maneira, olha. He never used to smoke. Ele nunca fumava, ok? Tá? Mas se você vê essas expressões, não é para tomar susto nenhum, é porque pode acontecer essas 4 formas quando eu for pensar no used to negativo, tá bom? Bem, e para perguntar de um hábito que a pessoa fazia, né, antigamente? Olha só, eu usei a mesma expressão, no caso de fumar, e eu coloquei aqui, olha. Used he to smoke? Antigamente ele fumava, tá? Ainda há pouco eu te disse da questão do did, que o did é um verbo usado para identificar o passado, né? É o verbo auxiliar de passado. Eu posso usar tanto da primeira forma, botando used na frente do sujeito, ou usando o verbo auxiliar de passado na frente do sujeito, mais a expressão used to, tá? Isso aqui é bem mais comum, tá, gente? Essa segunda aqui. Did he use it to smoke? Antigamente ele fumava, tá? E a terceira frase. Did he use to smoke? Antigamente ele fumava? Bem, nessa terceira aqui, eu coloquei porque eu vi uma frase no teu livro, tá? O nosso livro, ele traz uma frase assim, porque seguiria, tá? A regra, ok? Que verbo auxiliar passado, o verbo principal nós não usaríamos no passado, tá bom? Mas olha só, eu descrevi aqui para você, para ficar bem mais fácil. No inglês britânico, em linguagem formal, mas raramente utilizado. Que forma verbal é essa? É a primeira, tá? Olha a segunda. É por vezes empregue na escrita, ou seja, a gente vai utilizar na escrita, mas é considerada incorreta por muitos. Os próprios linguistas da língua inglesa, tá? Eles diferem. Alguns têm uma opinião, outros têm outra, tá bom? Bem, o did he use vai ser na linguagem informal e é mais utilizada de todas. Note que o used to sem a terminação é de, não é isso? Nos exemplos anteriores, comporta-se como um verbo normal e não como um verbo modal, ok? Por isso, chama-se used to o verbo semimodal, porque os verbos modais a gente não modifica, tá? No caso desse verbo, a gente vai modificar somente, tá, no passado. Aliás, somente em pergunta, no caso, com a presença do did, ok? Esse didzinho, ele faz com que eu possa não usar o de da forma verbal aqui, tá bom? Bem, e se eu for responder alguma pergunta com esse verbo? Olha lá, formam-se as respostas breves, as perguntas do tipo yes e no, né? Então, se eu te digo assim, did he use it to smoke? Você tem algumas maneiras de responder, né? 2, pelo menos, que é o yes e o no. Para afirmar, você vai dizer yes, he did, que eu estou dizendo que isso aconteceu no passado, né? Estou usando o verbo modal de passado, ou yeah, he used to, usando a expressão do verbo semimodal. Na segunda, para dizer que não, tá? Na negativa. No, he didn't, tá? Usando o verbo auxiliar de passado na negativa, ou no, he didn't use it to, usando tanto a expressão de passado negativo
quanto o verbo modal aí, tá bom? O verbo semimodal, ok? Então, gente, tudo isso você vai ver no seu livro. Só que, como eu sempre digo para vocês, a gente precisa do material didático e de algo a mais. Esse algo a mais está aqui na nossa videoaula, tá bom? Aí você tem alguns exercícios na página 6, tá? Que eu peço que vocês façam. Eu vou marcar lá nas trilhas, tem umas atividades muito legais na trilha, você vai lá, faz, manda alguma pergunta, tá? Que a tia Jaqueline vai estar respondendo, ok? Beijo!